dando sequência à nossa série de lives, essa semana nós vamos falar sobre trabalho no exterior. Então, hoje eu vou começar essa semana falando sobre o dia a dia de alguém que trabalha para uma empresa do exterior, que presta serviços para o exterior. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é sobre o fuso horário, porque dependendo do país para onde você presta serviços, tem uma grande diferença de fuso horário. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil agora são 7 e alguma coisa da manhã. Nos Estados Unidos são 4 horas para trás, então ainda é de madrugada. Enquanto que na Europa, por exemplo, eles estão 6 horas para frente, então eles já passaram do meio-dia agora. E pensando nisso, você precisa levar isso em consideração quando for aceitar um trabalho para o exterior, porque pode mudar bastante a sua rotina, porque você vai seguir o seu horário atual do Brasil ou você precisa seguir o horário do país onde você tá, para onde você está trabalhando. Então isso significa, por exemplo, você vai precisar levantar mais cedo do que o normal e trabalhar de madrugada, você vai precisar começar a trabalhar mais tarde e aí ficar à noite trabalhando. Então são coisas que você precisa prestar atenção e levar em consideração quando for procurar um trabalho no exterior. Outra coisa também que é importante pontuar é sobre a comunicação assíncrona, justamente porque cada pessoa está na sua casa, na sua cidade, provavelmente em países diferentes, nem sempre tem como as pessoas responderem exatamente na hora que você mandar uma mensagem. Por isso que reuniões são tão comuns em ambientes virtuais, assim, porque é um momento em que você tem meio garantido que todas as pessoas envolvidas vão estar presentes. Então, é o momento de trocar ideia ao vivo, digamos assim. Mas fora isso, é muito comum que exista comunicação assíncrona. Isso quer dizer que você manda mensagem agora e dali um tempo alguém vai responder essa mensagem. Então, por exemplo, o brasileiro tem o costume de fazer uma introdução, fazer toda uma sala antes de mandar a mensagem. Oi, bom dia, tudo bem? Como você tá? E para quem trabalha no exterior, normalmente o pessoal é mais direto nesse sentido. Então, ele vai dizer oi, tudo bem? No máximo, e já manda a mensagem inteira. Então, quando você está num ambiente de comunicação assíncrona, é muito importante que você envie a mensagem por completo. Tudo que você queira falar, mesmo que fique um textão desse tamanho, não importa. Mas é importante que você envie tudo, até para facilitar a pessoa responder depois. Porque se você envia, oi, tudo bem? E espera a pessoa responder, pode ser que a pessoa responda daqui 3, 4, 5 horas. Então, até a pessoa responder e você lembrar o que você queria perguntar é muito tempo. Então, você pode já mandar a mensagem completa, escreve ali todo o contexto, toda a pergunta que você tem e espera a pessoa responder depois. E outra coisa também sobre isso é prestar atenção nos horários, porque para você pode ser um horário ok, mas você precisa lembrar que talvez seja à noite para essa pessoa, talvez seja madrugada, ou seja um horário em que ela não esteja trabalhando. Então pode ser que ela demore a responder justamente por causa disso. Tá? Não é porque a pessoa está sendo ruim com você, é porque pode ser que ela esteja dormindo, literalmente. Bom, eu já comentei um pouco sobre essa questão da diferença cultural, mas eu acho válido reforçar esse ponto, porque às vezes o que nós achamos que é grosseria, na verdade é só alguém mais direto. Então, quando você vai trabalhar para o exterior, você acaba lidando com culturas diferentes, com pessoas de lugares diferentes, e cada um tem o seu aspecto cultural. Então, outra coisa também que é importante pontuar é sobre essa flexibilidade de se adaptar a esses diferentes contextos. Então, se as pessoas tendem a ser mais diretas, você vai precisar se acostumar a ser mais direto também. Isso significa não se ofender tão facilmente com as coisas que as pessoas
com o modo com que as pessoas se manifestam, né? Com o modo que elas conversam, porque muito provavelmente não é grosseria da parte delas, é só uma comunicação mais direta ao ponto, né? Oi, tudo bem? E já entra no assunto, sem ficar perguntando como que foi o final de semana, como que tá a família, como que tá os amigos, porque outras culturas podem ser que não tenham essa abertura, né? Eles só vão falar sobre coisas pessoais para pessoas com quem eles têm uma relação mais próxima. Então, pode ser que no trabalho esse assunto não venha, porque trabalho, pessoal é pessoal. Bom, agora eu gostaria de fazer uma lista de prós e de contras de trabalhar nesse formato. Então, pensando que você vai trabalhar de casa, do seu computador e vai prestar serviços para uma empresa de fora. Então, começando pelos prós, pelas coisas boas. A primeira que eu gosto de mencionar é que não tem trânsito. Então, você não precisa acordar muito mais cedo para se deslocar até o local de trabalho. Então, você evita, por exemplo, gastar 30 minutos, 1 hora, 2 horas por dia só com deslocamento. Outra coisa também é que pode ser que você consiga dormir um pouquinho a mais, justamente por não precisar levantar mais cedo para trabalhar. Então, a sua noite de sono pode ser um pouquinho mais longa, talvez, dependendo do horário que você vai dormir. Mas também é outra coisa positiva. Também por causa disso, como você está em casa, você pode almoçar em casa. Então, isso faz com que talvez os seus custos com alimentação diminuam, porque você tem a possibilidade de cozinhar em casa. Não precisa procurar um restaurante perto. Aí, só precisa ver se você não vai acabar gastando tudo isso com iFood, com entrega. Mas também é uma outra vantagem que eu vejo. Muita gente comenta que eles têm mais tempo com família, então, especialmente quem tem criança pequena, tem um bebê, ou criança de 1, 2 anos, 3 anos, existem muitos marcos no desenvolvimento de uma criança pequena, e você estar em casa e ver isso, é uma coisa que quem tem criança pequena diz que vale muito a pena, então é mais um pró de trabalhar para o exterior. Outra coisa também agora, falando sobre o seu lado mais profissional. Quando você trabalha de casa, sem uma equipe por perto exatamente, você tem a chance de desenvolver mais autonomia no seu trabalho, mais autonomia nas suas entregas, porque você precisa ser mais responsável para conseguir encaixar todas as coisas. Então, você tem as suas entregas do dia, você precisa fazer todas aquelas tarefas de uma forma mais independente. Então, você também tem a chance de desenvolver mais autonomia. E com isso também dá para emendar uma questão de mais amadurecimento profissional, porque dificilmente você vai ter um chefe que vai ficar em cima de você o tempo inteiro. Então, bom, dependendo da empresa, dependendo de como as coisas funcionam, talvez você tenha esse microgerenciamento. Mas de um modo geral, as chances de você não ser microgerenciado são menores nesse tipo de ambiente. Então, você tem mais essa chance também de ir crescendo profissionalmente. E com isso também, você tem mais chances de crescer na sua carreira, conseguir promoções ou conseguir maior destaque profissional, porque você vai trabalhar num ambiente diferente. Pode ser que você trabalhe num ambiente diferente do que você esteja acostumado hoje em dia, e isso promova mais crescimento. E também outra coisa que é importante mencionar é que como você trabalha para o exterior, possivelmente você vai receber o seu salário ou o seu pagamento na moeda de fora. Então, você vai receber em dólar, euro, ou outra
moeda do exterior, e normalmente as moedas de fora são mais valorizadas que o real. Então, com isso, você acaba conseguindo um melhor pagamento. Tanto porque o salário base em si já é um salário maior do que os oferecidos aqui, quanto pela diferença de câmbio daquele dia. Então, você acaba conseguindo melhores pagamentos quando você vai trabalhar para o exterior. E outra coisa é sobre o networking internacional. Então, com o passar do tempo, você vai conhecer pessoas que também são estrangeiras, pessoas de outros países, e com isso você vai ampliando a sua rede de contatos e daqui a pouco você consegue oportunidades em outros lugares, né? Justamente porque você conhece pessoas de fora. E o último item que eu coloquei nessa lista de prós é justamente a possibilidade de viajar para esses lugares, seja trabalho ou seja passeio, porque com o passar do tempo você vai conhecendo pessoas de outros países, daqui a pouco você consegue a oportunidade de viajar para esses países, ou mesmo a trabalho. Digamos que 99% do seu trabalho seja completamente remoto, mas por algum motivo você precise viajar para esse lugar para prestar alguma coisa, né, algum serviço presencialmente, ou para participar de algum evento da empresa. Então você também tem a possibilidade de acabar viajando. Bom, agora falamos sobre os prós de trabalhar para o exterior. Como a gente sabe, nem tudo são flores, então agora eu vou falar sobre alguns contras, ou algumas coisas que você precisa levar mais em consideração para saber se esse tipo de trabalho é para você ou não. Então, o primeiro item que eu coloquei aqui é que justamente por trabalhar de casa, possivelmente você vai ficar muito mais tempo dentro de casa. Isso quer dizer que você vai talvez pegar menos sol, inclusive, e talvez você vai acabar saindo apenas para coisas muito pontuais, por exemplo, para ir ao mercado ou para ir à academia. Então, você precisa levar isso em consideração, como você vai fazer para manter uma atividade social ou para sair um pouco mais de casa, já que você passa o dia inteiro dentro de casa. E com isso também, a gente acaba ficando um pouco mais sedentário, porque o esforço físico que se tem é muito menor. Eu só levanto e vou para minha, levanto, me arrumo, vou para mesa de trabalho e deu. Não tem mais aquele deslocamento de eu precisar caminhar um monte para chegar até o escritório. Então, isso acaba fazendo com que a nossa saúde física, a saúde mental, elas possam ter alguns desafios no meio desse caminho. Então, você precisa ter uma rotina de exercícios físicos, talvez até um pouco mais intensa. Outra coisa também que poderia ser um contra, né, ou um desafio, é a questão de que existe agora pouca diferença entre o que é trabalho e o que é lazer, o que é estar em casa, justamente porque você está no mesmo ambiente e talvez você use o mesmo cômodo para dormir ou você usa o mesmo cômodo para se alimentar. Então, você trabalha em que parte da sua casa? É no seu quarto, é na sala, é na cozinha? O ideal seria ter um ambiente apenas para o trabalho, justamente para ter um pouquinho de divisão. Bom, fechei a porta do escritório, agora eu não estou mais trabalhando. Mas isso é algo para se prestar atenção. Em que parte da sua casa você trabalha, porque isso pode acabar afetando a sua rotina como um todo. E outra coisa também que pode ser um desafio de se trabalhar de casa é a questão da ergonomia, porque nem sempre a mesa que a gente usa para trabalhar é a mesa mais adequada, nem sempre é a cadeira mais adequada, ou nós estamos com uma postura adequada, que no escritório tende a ter um pouquinho mais de atenção, né? Então, se você decide trabalhar de casa e você vê que, ok, esse é isso que eu quero, eu me adapto a essa rotina, então seria interessante você talvez investir numa cadeira melhor, né? Por exemplo, as cadeiras de gamer
Elas são um pouco mais caras, mas o conforto delas tende a ser muito melhor do que uma cadeira de cozinha, né? Uma cadeira normal ali da sala de jantar. Então, esse é mais um ponto. Depois, outra coisa é que, dependendo de onde você mora e da proximidade que você tem com seus vizinhos, talvez o barulho de fora vai interferir nas reuniões que você faz. Por exemplo, os seus vizinhos costumam falar muito alto, você escuta os seus vizinhos, eles fazem muito barulho, eles escutam música alta, são coisas também que você precisa levar em consideração para conseguir uma alternativa, caso você more num lugar muito barulhento. Que tipo de coisas você pode fazer para conseguir diminuir um pouco desse barulho? Então, por exemplo, uma alternativa poderia ser usar um microfone, um fone de ouvido que tem um microfone com esses bloqueio de ruídos. Então, isso faz com que, quando você for falar, fique mais limpo, digamos assim, não pegue tantos sons de fora. Outra coisa também que pode ser algo importante para se levar em consideração é o fato de que você vai estar sozinho, possivelmente. Porque os seus colegas, eles não estão no mesmo lugar que você, né? Cada um está na sua casa, e para algumas pessoas isso pode ser algo difícil de lidar, porque precisa de mais contato com outras pessoas, gosta desse ambiente com muitas pessoas. Então, esse é mais um ponto que você precisa levar em consideração se você quiser, né, ter essa rotina de trabalhar de casa remotamente. Então, você é uma pessoa que lida bem com estar sozinho ou você gosta de interagir mais com outras pessoas? Depois, outra coisa que pode ser um desafio é que possivelmente você estará muito mais conectado à internet, conectado ao trabalho, do que se você trabalhasse presencialmente. E justamente porque as pessoas estão em fusos horários diferentes, cada um está num horário diferente, pode ser que você receba mensagens o tempo inteiro, né? Aí você tem que ver com a empresa quais são os horários em que você deve trabalhar e qual é o tempo que você pode levar para responder uma mensagem e outra, ou se você precisa responder tudo na hora. Essas são coisas que precisam ser conversadas, mas esse é outro desafio também. E por fim, o último item que eu gostaria de pontuar aqui é que se por acaso acontecer alguma coisa em casa e você ficar sem luz, você não tem como trabalhar. Então você precisa ter alternativas, né? Por exemplo, aconteceu uma tempestade muito forte, caiu algum poste, estou sem luz. Como você vai fazer para avisar o pessoal do trabalho? Você tem algum contato, algum número pessoal de alguém que você pode enviar uma mensagem rápido? Ou o que você pode fazer nessas situações? Então, para terminar essa discussão de hoje, eu gostaria de deixar 2 perguntas para você. A primeira, será que isso é para mim? E será que eu consigo me adaptar a esse estilo de vida? Porque trabalhar de casa remotamente para outra empresa, especialmente para o exterior, é um novo estilo de vida. Talvez não seja para você. Talvez você perceba daqui a uns 2, 3 meses que não era exatamente aquilo que você tinha imaginado. Então, quais são as habilidades que você já tem que permitem que você se adapte mais facilmente? Ou, se não for exatamente a melhor coisa da sua vida, né? Você gosta de ir ao escritório para manter contato pessoal, físico com as pessoas. Mas hoje você percebe que existem algumas vantagens no trabalho remoto. Então, como você pode fazer para se adaptar a essa rotina e para que isso seja algo bom para você e para sua família? Muito bem. Terminamos a nossa live de hoje por aqui. Amanhã, aliás, no restante dessa semana, nós vamos continuar falando sobre trabalho no exterior.
Então, vejo você de novo amanhã, às 7 da manhã, do Brasil. Até mais!